Olá, meus queridos estudantes! Sejam muito bem-vindos a essa aula aqui. É um prazer recebê-los nesse vídeo. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre qual que é a diferença entre a gente aprender uma coisa e decorar quando o assunto é aprender inglês, tá bom? Sou o teu professor, Mr. João Santana, e antes da gente cair pro conteúdo de cabeça, vou te contar uma história de dois brothers meus aqui que talvez você até conheça por aí. Nomes muito comuns. Uma vez eu conheci dois amigos que viviam disputando na escola para ver quem ia tirar as melhores notas. Rafael e Donatello sempre marcavam de estudar juntos para as provas da escola, principalmente na semana anterior à prova. Agora, enquanto Rafael estudava apenas nos momentos que estava com o Donatello ele pegava as anotações para reler todos os dias antes de dormir. Nas primeiras provas que eles fizeram, as notas finais foram parecidas entre os dois, pouca coisa acima da média. Mas a partir das provas do segundo bimestre, uma diferença começou a aparecer entre os dois. O Donatello começou a se gabar de vez em quando, porque ele estava tirando notas um pouco maiores do que o Rafael, e o Rafael foi ficando confuso com aquilo. Mas a gente estuda igual, decoramos tudo antes das provas. Como assim? E o Donatello apenas ria. No fim do ano, o Donatello estava praticamente gabaritando todas as provas, era quase 10 em tudo. Quanto ao Rafael, bom, ele não ficou de recuperação em nenhuma matéria, mas as notas eram todas bem próximas da média. Rafael foi tirar satisfação com o Donatello, e o Donatello explicou para ele que ele estava utilizando um método que ele tinha aprendido em um curso de inglês que ele tinha adquirido. Esse curso oferecia um recurso chamado Memo Flash, que facilitava a prática da repetição espaçada em inglês, e ele acabou aplicando para todas as outras matérias da escola e não só para o inglês. Foi assim que eu aprendi e retive o conhecimento que decoramos antes das provas, disse Donatello. Rafael quis saber mais sobre o assunto, ele disse que ia considerar adquirir o curso que o Donatello estava fazendo também, mas perguntou: então é melhor aprender do que decorar, certo? Donatello não soube responder essa pergunta para o Rafael. Ele nunca tinha parado para refletir acerca desse assunto. No fim, foram perguntar para o professor de inglês deles, e a resposta foi surpreendente e imprevisível. Então vamos lá, começando definindo aqui de forma bem formalzinha, bem direta ao ponto. Definição de aprender. O ato de aprender requer uma intensa atividade intelectual, uma construção do saber que deve acontecer de forma progressiva. Aprender exige atenção, vontade, disciplina e uma estratégia de estudo, que você pode entender como metodologia. A definição de decorar ou memorizar é assim, já o conceito de decorar está relacionado a reter um conteúdo na memória por um tempo, mas não de forma definitiva. E essa definição eu agradeço aí aos maravilhosos do grupoescolar.com.br, tá bom? Peguei isso aqui lá. Agora, o que tem que ser feito quando o assunto é aprender inglês, certo? A gente tem que aprender ou decorar inglês. Muita gente defende, grita, não, que decorar não pode, decorar é um estudo fraco, né? Decorar não é estudar, decorar é coisa que você aprende ali pra passar na prova e depois, de certa forma, tá correto. Mas você tem a galera que fica, cara, pistola com esse negócio de decorar e não fala inglês. Simples assim. Em contrapartida, a gente tem uma galerinha que tá brincando de decorar por aí e assim, tá progredindo no inglês. E a gente vai focar aqui, bom, defendendo aqui como se fosse a minha tese, certo? Vamos focar aqui na galerinha que tá decorando e progredindo no inglês, porque é o que a gente quer progredir, certo? Então, o que é que importa? O que importa de verdade é fazer o que dá certo e for eficiente para que quando você precise, preste atenção, consultar o seu cérebro, você tenha de forma rápida e apropriada ao contexto em mente o conhecimento que precisa consultar na hora de usar o inglês. O que eu quero dizer com isso? Surgiu uma situação, um contexto ali, uma conversa, uma interação que você precisa utilizar a língua inglesa, vai conversar em inglês. Cara, você precisa querer consultar a tua cabeça, os conhecimentos que você tem e ter eles ali prontos à sua disposição, de forma eficiente, né? Que
que se apropria ao contexto. Como assim se apropria ao contexto, João? Você está falando de numa reunião de trabalho, então é um negócio mais formal. Tá falando com um brother teu da Austrália, então é um negócio mais informal. Você falar muito formal com um cara, pode ser que ele estranhe. É esse tipo de... Isso que é se apropriar ao contexto. Agora, a gente tem que considerar nisso aqui, tem que ser eficiente considerando as 4 habilidades. Tudo bem? Ou seja, tem que ser eficiente para o seu listening, tem que ser eficiente para o seu speaking, tem que ser eficiente para o reading, que é ler, e tem que ser eficiente para o writing, que é escrever. Você tem que conseguir fazer isso aí nas 4 habilidades tranquilamente, tá? Tem que ser eficiente para essas 4 áreas do inglês. No fim das contas, o que realmente importa é você conseguir reter o conhecimento necessário e útil, para que assim que necessário você possa consultar esse conhecimento necessário e útil. Então, batendo na mesma tecla, tá bom? Quando você precisar desse conhecimento, ele tem que estar lá e tem que servir, beleza? Agora, é muito, muito importante, eu não consigo frisar o quão importante isso aqui, usar o que aprendeu. Não adianta você querer decorar as regras, decorar a palavra, se você não vai usar isso. Se não usar, você vai acabar esquecendo tudo. Beleza? Vamos aqui então para a minha definição. A minha definição de decorar é que isso aqui você acaba jogando, né? Você coloca o conhecimento na fase de memória de curto prazo. O que significa que você vai esquecer o que aprendeu muito em breve, ou seja, já você esquece se não praticar, se não relembrar, se não revisar, tá? E o aprender é jogar isso no longo prazo. Eu vou explicar isso aqui de uma forma muito tranquila, muito visual e muito lúdica. Só quero falar rapidinho que isso aqui vai na contramão, né? O decorar, deixar somente no curto prazo, vai na contramão da metodologia Fluency B, tá? A gente tem uma metodologia lá dentro do curso muito bacana de repetição espaçada. A gente tem uma ferramenta chamada Memo Flash, que é uma ferramenta que faz com que você revise aquilo ali no tempo correto. Então, putz, isso aqui tá tranquilo pra mim, isso aqui é o seu significado. Então, daqui a uma semana você volta a ver isso aqui. Ah, isso aqui tá muito difícil. Isso aqui, esse conteúdo que eu tô tentando aprender tá complicadíssimo, não tá entrando na minha cabeça. Então, amanhã a gente já revisa ele de novo. Então, o que você já sabe, você não precisa visitar tão rápido. O que você não sabe, você tem que visitar, ali tem que relembrar com mais frequência. E essa ferramenta vai organizar isso para você, tá bom? Vai te mostrar os conteúdos que você precisa no tempo que você precisa. Agora, vamos ilustrar isso aqui direitinho. O que é curto prazo, o que é longo prazo? Então vamos lá. Essa linha aqui, ela vai significar pra gente a sua memória, tá bom? A parte preta da linha, ela representa o que você não sabe ou o que você aprendeu e agora esqueceu, logo que você também não sabe, né? Então a linha preta são os conhecimentos que você não tem acesso, porque não estão mais na tua cabeça, não estão mais na tua memória. Aí a gente tem a linha vermelha, que é a memória de curto prazo. Tudo bem? É a fase do decorar. Após isso, a gente tem a parte azul da sua memória, que é a memória de médio prazo. Para parar ali, você tem que revisar com certa frequência as coisas. E por fim, na área verde, você tem a memória de longo prazo, que são conteúdos que você revisa raramente, né? Você só revisa quando precisa, tem acesso fácil ao conteúdo que está ali e com segurança. Com segurança, eu quero dizer que você vai ter esse acesso seguro do que você está dizendo. Tudo bem? Seguro do que você está dizendo. Você não vai ter dúvidas que o conteúdo é esse mesmo. Agora vamos supor que você conheceu um professor de inglês. Professor de inglês maravilhoso, muito dinâmico, muito didático. E ele colocou aquela bolinha do inglês ali. O que é aquela bolinha? Pum! Essa bolinha, ela representa conhecimentos de inglês. A partir do momento que você teve aqui, olha, conhecimentos de inglês. Isso aqui agora tá na tua memória de curto prazo. Você tá na parte do decorar. É um negócio que tá ali, mas tá de forma muito rasa na tua memória. À medida que você pratica esse conhecimento que você recebeu desse professor, esse conhecimento vai avançar na tua linha de memória rumo a ficar mais próximo à memória de médio prazo. Agora você acabou de receber um conteúdo e você não está praticando, aí, amigo, você corre o risco de cair com esse conteúdo no esquecimento, no não saber. E aí, se um dia você precisar desse conhecimento, você não vai ter. Fechou? Qual que é o nosso objetivo?
Aqui. O nosso objetivo é que você pegue os conteúdos de inglês que você está estudando e fique revisando para jogar eles lá na memória de médio prazo. Então você revisa com uma certa frequência. Você vai continuar fazendo essa revisão? Show de bola. Vai para o nosso objetivo. Quanto mais você visita aquele conteúdo ali, com certos períodos de frequência, você vai jogar na memória de longo prazo. E aí você não vai precisar revisitar tanto aquilo ali, tá bom? Eu tenho coisas que eu estudo hoje em dia, tipo, a cada 6 meses, deixa eu revisar esse conteúdo aqui. E ele continua ali, porque agora ele tá na memória de longo prazo. Eu tenho acesso fácil àquilo quando eu preciso. Vez e outra eu volto a revisar esse conteúdo para eu ter mais segurança dele. Tipo, deixa eu ver se é isso mesmo, quando eu vejo que tá começando a esquecer ali. E eu consigo falar dele com segurança. Qual que é a responsabilidade que você tem aqui? Poxa, mister, consegui aprender um conteúdo, caiu na memória de longo prazo. Não preciso mais estudar ele? Precisa. Se você não estudar de tempo em tempo, óbvio, como eu falei, raramente você vai revisitar esse conteúdo, esse conhecimento que você adquiriu. Não estudou, ele vai voltar para a memória de médio prazo. E aí você vai precisar voltar a estudar isso com uma frequência um pouquinho maior. Se ainda assim você negligenciar que está esquecendo aquilo ali, aí, amigo, você perde. Isso vai chegar quase no esquecimento. É mais fácil para voltar aqui para a memória de longo prazo, porque você teve aquele conhecimento lá uma vez. Mas se você não estudar, não ficar revisitando esse conhecimento, corre o risco de cair na zona preta da tua memória. Fechou? Então, resumindo aqui o nosso conhecimento adquirido. Na minha opinião, que tem um certo embasamento científico sim, o decorar é o passo inicial que você vai acabar fazendo antes de cair na zona de memória a longo prazo, que aí a gente reconhece isso como aprender. Simples assim. Então, resumindo, você tem que decorar para aí sim você aprender. Então, decorar é uma fase que todo mundo vai passar antes de chegar no aprender, tá bom? Todo o conteúdo que hoje você aprendeu, um dia você estava decorando. E assim vai ser com os conteúdos que vão chegar. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem didático e bem tranquilo para entender, tá? Qualquer dúvida, volte, veja o vídeo, as partes que forem necessárias e comenta também. Você pode comentar aí que a gente vai te responder com certeza absoluta, tá bom? Bom, então a gente chegou aqui no final de mais uma aula repleta de aprendizado e informações valiosas. Quero muito ouvir o seu feedback nos comentários aqui embaixo. Escreve aí pra gente. Compartilha comigo o que você mais gostou durante a aula, o que aprendeu de novo e se ficou alguma dúvida que ainda precisa ser esclarecida. É isso, e a gente se vê na próxima aula.